Antes de começar, conta aí nos comentários de onde você está assistindo. E se curtir o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Tenha um dia incrível e aproveite a história. A estação central estava tão lotada que parecia promoção de TV de última hora. E lá estava ele, James Carter, CEO de uma das maiores redes de hotéis do país, impecável como se tivesse acabado de descer de uma passarela, e completamente perdido, tipo pinguim largado no deserto. Totalmente desorientado, tentava encontrar a irmã mais nova, suéter amarelo, cabelo preso, mochila roxa. Cadê essa garota? Resmungou já irritado. Então, a uns 10 metros, ele viu exatamente o que procurava. Suéter amarelo, coque bagunçado, mochila roxa na mão. A missão estava definida: surpreender a irmã. Sem pensar duas vezes, abriu os braços e, pá! Abraçou a menina por trás, balançando-a para lá e para cá, como se tivessem acabado de marcar o gol da final. Te achei! Tá atrasada. Tava jogando Uno com velhinhas no trem. A mulher travou. Em um piscar de olhos, girou como uma coruja furiosa. Não era Sofia. Era uma completa desconhecida, com uma expressão que misturava pânico e indignação. O que você pensa que está fazendo? Meu Deus! James saltou para trás tão rápido que quase tropeçou numa mala largada. Você não é minha irmã! A mulher não quis papo. Levantou a bolsa como se fosse uma espada viking e acertou o braço dele com força. Crepe, maníaco da estação, esquisito engravatado. Ai, espera, calma, isso é um mal-entendido. Ah, claro. Pegar mulheres aleatórias agora é um hobby? Vai sair distribuindo abraço como panfleto? Eu juro. Achei que você fosse minha irmã. E sua irmã gosta de ser agarrada por homens de terno que cheiram a perfume caro? James levantou as mãos como se estivesse sendo preso. Ok, você tem razão. Completamente razão. Eu errei. Abracei a pessoa errada. Ela cruzou os braços, analisando ele de cima a baixo. Que tipo de homem abraça uma desconhecida numa estação lotada? Foi um engano, eu juro. Você está usando o mesmo suéter da minha irmã. Aham. Suéter amarelo, uniforme oficial da família. Certo. E você também tem uma mochila roxa. Minha irmã disse que teria uma. Então você vai abraçar todo mundo com mochila roxa agora, seu lunático? Eu pensei sem pensar. Mérito seu. Você bate forte. Meu braço ainda está tremendo. As pessoas começaram a prestar atenção. Um segurança até se aproximou. Mas parou ao ver que não era briga. Era entretenimento ao vivo, melhor que série de streaming. Ok, senhora. Respira um pouco. Meu nome é James, e eu prometo que sou relativamente normal. Normal? Você veste terno como se estivesse comprando a lua e acha normal agarrar estranhas por trás. Depende do ponto de vista. Não. Não começa com papo de CEO carente. Tá bom, tá bom. Paz. Pelo menos me diz seu nome. Assim eu sei quem vai aparecer nos meus pesadelos jurídicos. Isabelle. Isabelle Torres. Eu tô esperando minha mãe. Ela tá voltando de uma viagem pro interior com um grupo de senhoras fãs de bingo e novela dramática. Uau, parece intenso. Não tão intenso quanto ser atacada por um milionário na estação. Por favor, vamos chamar isso de um abraço motivacional mal cronometrado. Ela revirou os olhos, mas o canto da boca ameaçou um sorriso. Está bem, senhor abraço motivacional. Só não faça disso um hábito. Antes que James respondesse, uma voz surgiu atrás dele. James! Ele virou. Era Sofia. Suéter amarelo, cabelo preso e nenhuma mochila roxa. Aí está você. Me atrasei porque uma senhora me parou perguntando se eu atuo em novela. Acredita? James apontou para Isabelle, ainda morrendo de vergonha. Então, eu meio que confundi ela com você e abracei a pessoa errada. Sofia olhou para Isabelle, depois para o irmão, depois abriu um sorriso malicioso capaz de derreter chocolate no Alasca. Vocês estão namorando? O quê? Não, pelo amor de Deus. Ah, você finalmente encontrou alguém, James. Não é isso. Eu só me confundi. Ela parece simpática e segura. Você devia namorar ela. Para. Ela já me odeia.
Melhor começo impossível. Onde tem tensão, tem química. Isabelle já estava rindo, fingindo que não estava ouvindo nada. Estamos indo nessa. Foi um prazer ser confundido com outra pessoa. Da próxima vez, diga à sua irmã para usar um capacete de construção. Pode ajudar a evitar abraços de CEO. Boa ideia. E de novo, sinto muito. Tudo bem. Só não apareça no meu casamento dizendo que foi amor ao primeiro abraço. Ela se afastou sorrindo e correu para abraçar uma senhora baixinha que acabara de descer do trem, puxando uma mala rosa cheia de adesivos da Telnola. Enquanto isso, James e Sofia caminhavam para o lado oposto. Ela era mesmo uma pessoa muito legal, disse Sofia, ainda pensando no encontro. Foi um engano. Engraçado, claro, mas ainda assim, um engano. Um engano com um suéter amarelo e um sorriso digno de comercial de sorvete. James revirou os olhos. Você devia agradecer ao universo. Ele claramente está tentando te ajudar. Se aquilo era ajuda, eu não quero imaginar o que seria sabotagem. Você devia sair com ela, James. Tô falando sério. Foi divertido te ver ficar todo atrapalhado. Ela te equilibra e parece o tipo de mulher que te daria um tapa quando você merece. Você precisa disso. James suspirou, mas não respondeu. Quando entraram no carro, ele não resistiu e olhou para trás uma última vez. Isabelle ainda estava ali, sua mãe apontando para algo na vitrine de uma loja. Isabelle riu de novo. Ele fechou a porta do carro. Ok. Talvez eu devesse ter perguntado o nome completo dela. Sofia sorriu. Você vai sonhar com ela esta noite, pode apostar. James olhou pela janela e murmurou quase sem voz. Já estou. Aquele era o tipo de dia em que nem 1000 xícaras de café dariam conta. 3 reuniões com investidores, uma apresentação para o conselho e Sofia ligando a cada 20 minutos perguntando se ele já tinha procurado a garota do suéter amarelo nas redes sociais. Pela última vez, Sofia, eu não vou perseguir ela online. Isso seria creepy. Mais creepy do que abraçar ela na estação. Você nunca vai me deixar esquecer isso, vai? Nunca. Virou meu novo hobby. Quando a noite chegou, James estava exausto. Nem pensar nos 500 quartos de luxo do novo hotel que estava construindo levantava seu ânimo. Precisava de uma distração. E Sofia tinha a perfeita: cinema. Tem uma nova comédia romântica sobre um cara que conhece uma garota depois de trombar com ela na rua. Coincidências acontecem, tá vendo? Eles chegaram ao shopping minutos antes do filme começar. A fila da Bombonière parecia uma cobra inquieta, longa e impaciente. James ajustou os óculos escuros, sua tentativa nada sutil de não ser reconhecido. Você está parecendo um agente secreto de ressaca, comentou Sofia. Exatamente o que eu estou tentando. Ele parou no meio da frase. A poucos passos deles estava Isabelle. Usava jeans e uma camiseta simples com estampa de girassol, rindo com uma amiga de cachos soltos que gesticulava como se regesse uma orquestra invisível. Sofia. Não olha agora, mas... Tarde demais. Sofia virou tão rápido que quase deslocou o pescoço. É ela. É a garota da estação. Gritou, sem nenhuma discrição. Isabelle se virou como se tivesse ouvido um alarme de incêndio. Seus olhos se arregalaram ao ver James, que agora tentava esconder o rosto atrás da carteira. Sério isso? Ela riu, caminhando até eles. O abraçador profissional está me seguindo agora? James abaixou os óculos rendido. Eu juro que não planejei isso. Aham. Aposto que você colocou um rastreador na minha bolsa depois de me atacar com aquele abraço. Tecnicamente, você me acertou com a bolsa. E com uma força surpreendente, diga-se de passagem. A amiga de Isabelle a cutucou. Quem é o cara bonito de óculos escuros em lugar fechado? História longa. Mia, esse é o James, o CEO maluco de quem te falei. O do abraço ninja na estação. Ah, o cara que você disse que cheirava a dinheiro e tinha sorriso de comercial de pasta de dente. Isabelle engasgou e cutucou a amiga. Eu nunca disse isso. James levantou a sobrancelha sorrindo. Cheiro de dinheiro. Interessante. Não liga para Mia, Isabelle murmurou. Ela tem alucinações frequentes. Sofia, agora praticamente brilhando de animação, agarrou o braço de Isabelle. Vocês também vão ver esse filme?
Que coincidência maravilhosa! Vamos sentar juntos. Não sei se isso é uma... James começou. É uma ótima ideia. Mia interrompeu, trocando um olhar cúmplice com Sofia. Nós já estamos formando nosso clube secreto. Constranger o James em público, Olivia sugeriu. Apoiado, Isabelle disse. Exatamente, Sofia concordou. Os quatro acabaram sentados na mesma fileira, com James e Isabelle estrategicamente colocados lado a lado pelas duas cupidas amadoras. Durante os trailers, James sussurrou. Posso te comprar um refrigerante como pedido de desculpas pelo trauma do abraço? Acho que o mínimo seria um refrigerante, uma pipoca grande e uma carta de terapeuta. Ela respondeu. Ele riu. Quando as luzes finalmente se apagaram, James sentiu algo estranho no peito. Uma mistura de nervosismo e alegria que nem mesmo assinar um contrato milionário conseguiria causar. O filme era sobre um cara atrapalhado que derramava café na garota dos sonhos e, depois disso, continuava esbarrando nela em todos os lugares. Uma escolha de filme bem sutil. Muito discreto, Sofia, James murmurou para a irmã. Não faço ideia do que você está falando, ela disse, jogando pipoca na boca com um sorriso enorme. Quando a cena do beijo apareceu, o braço de Isabelle roçou no de James no apoio do assento. Nenhum dos dois se moveu. Era um toque pequeno, quase nada, mas a pele dele parecia pegar fogo. No fim do filme, as luzes acenderam e os quatro foram para um café ali perto. A conversa fluiu com uma naturalidade que James jamais teria imaginado. Isabelle trabalhava como organizadora de eventos, mas estava sem emprego havia alguns meses. O mercado está difícil, ela explicou, girando o canudo do milkshake. Aparentemente, ninguém quer contratar alguém que faz festas infantis com tema de ciências depois de um experimento de bicarbonato e vinagre explodir no aniversário de 7 anos do filho de um vereador. Não foi culpa sua, Mia defendeu. O garoto dobrou a quantidade de vinagre. Tente dizer isso para o vereador que precisou tirar glitter azul da cabeça careca durante 2 semanas. James riu mais forte do que ria há muito tempo. Minha empresa está procurando alguém para o departamento de eventos. Você deveria enviar seu currículo. Ah, claro. E em habilidades especiais eu coloco emboscar CEOs em estações de trem. Isso talvez seja até um diferencial competitivo, ele brincou. Sofia e Mia trocaram outro olhar cúmplice, sorrindo como se o plano delas tivesse acabado de dar certo. Quando chegou a hora de se despedir, Sofia e Mia misteriosamente desapareceram para comprar algo urgente, deixando James e Isabelle sozinhos. Elas não são nada discretas, né? Isabelle comentou. Sofia tem a sutileza de um elefante numa loja de cristais. Um silêncio meio atrapalhado se formou por um momento. Então os dois falaram ao mesmo tempo. Então... Você primeiro, James disse. Aquela coisa sobre o trabalho. Era sério ou só uma cantada disfarçada de gentileza? Os dois, ele sorriu. A vaga é real. E... eu realmente gostaria de te ver de novo. Prometo, sem abraço e surpresa. Bem, eu realmente preciso de um emprego, mas trabalhar para o cara que me abraçou do nada seria estranho. Pense como material para futuras histórias embaraçosas para contar aos seus amigos. Isabelle sorriu e puxou o celular. Tudo bem, me passa seu número. Eu mando o currículo amanhã. James ditou o contato, de repente nervoso sem motivo algum. Quando Mia e Sofia voltaram, curiosamente sem nenhuma sacola, todos se despediram. No caminho para casa, Sofia não parava de sorrir. O quê? James perguntou, fingindo irritação. Nada. Só pensando em como vou ser uma excelente madrinha de casamento. Sofia, nós mal nos conhecemos. É, mas você salvou o número dela, não salvou? James olhou para o celular e percebeu, horrorizado, que na pressa não tinha salvado nada. Droga. Eu esqueci de salvar. Ai, irmão, você precisa de ajuda mesmo. Aquela noite, James não conseguiu dormir.
Ficou olhando para o teto, pensando em suéteres amarelos e sorrisos dignos de comercial de sorvete e torcendo para que Isabelle realmente enviasse o currículo. Isabelle chegou ao impressionante prédio do Carter Hotel 40 minutos antes do horário. Ela esperou no café da esquina, ensaiando mentalmente suas respostas de entrevista, enquanto tomava um café forte o suficiente para acordar um dinossauro. Aquela era sua grande chance. Depois de pesquisar um pouco sobre a empresa, ok, talvez ela tivesse feito uma investigação em nível FBI sobre James Carter também, descobriu que a vaga era realmente importante. Coordenadora de eventos corporativos, vestindo seu único terno, comprado numa liquidação 3 anos atrás. Isabelle tentou ignorar o nó no estômago. Ela precisava muito daquele emprego. O aluguel estava atrasado e sua última refeição decente tinha sido miojo com ketchup. Vamos, Isabelle. Você consegue. Só não menciona o incidente do abraço, o vereador careca, ou a vez em que confundiu salsa com molho de pimenta no bar Mitzvah dos Cohen. Ao entrar no saguão luxuoso, foi recebida por uma recepcionista com um sorriso digno de comercial de pasta de dente. Bom dia. Tenho uma entrevista às 10 horas. Isabelle Torres. Ah, sim. A recepcionista a observou com curiosidade. Pode subir para o 22º andar. A senhora Thompson está esperando. Isabelle respirou fundo dentro do elevador. Senhora Thompson, repetiu mentalmente. Pelo menos James não estaria na entrevista. Isso seria estranho demais. Quando as portas se abriram, uma mulher de cabelos grisalhos e postura impecável a recebeu. Senhorita Torres, sou Diane Thompson, diretora de RH. Por favor, siga-me. Isabelle a acompanhou por um corredor de mármore, sentindo-se como se estivesse entrando no Monte Olimpo. A senhora Thompson parou diante de uma porta imponente. O Sr. Carter gosta de conduzir pessoalmente as entrevistas finais para posições estratégicas. O coração de Isabelle quase parou. Sr. Carter. Qual deles? James Carter, nosso CEO. Ele raramente faz isso. Considere-se especial. Antes que conseguisse processar qualquer coisa, Isabelle foi praticamente empurrada para dentro de uma sala enorme, com vista panorâmica da cidade. E lá estava ele, James Carter, sentado atrás de uma mesa de madeira maciça, segurando o celular e parecendo tão surpreso quanto ela. Isabelle? James? A senhora Thompson olhou para os dois confusa. Vocês se conhecem? James se levantou rápido, ajeitando a gravata, claramente precisando ocupar as mãos com algo. Sim. Nos encontramos recentemente. Literalmente, Isabelle acrescentou. Foi um encontro bem impactante. James pigarreou, escondendo um sorriso. Senhora Thompson, pode nos deixar, por favor? Cuidarei pessoalmente da entrevista. Quando a porta se fechou, o silêncio entre eles pareceu ganhar peso. James foi o primeiro a falar. Então, você realmente enviou seu currículo? Você está realmente procurando alguém ou isso foi só uma desculpa para me ver de novo? James deu a volta na mesa, apoiando-se nela com os braços cruzados. As duas coisas, na verdade, ele admitiu. Seu currículo é impressionante, mesmo com o incidente no conselho da cidade. Você pesquisou sobre mim? Meu departamento de RH é muito eficiente. Ele sorriu. Mas, para ser sincero, também perguntei sobre você para Sofia. E ela perguntou para Mia. Isso deveria me assustar, mas, de algum jeito, é meio fofo. Estranho, mas fofo. James riu e apontou para a cadeira. Vamos fazer isso do jeito certo. Uma entrevista de verdade. Totalmente profissional. Claro, Isabelle concordou. Como se você nunca tivesse sido abraçado por trás por mim na estação. Ou como se você nunca tivesse me chamado de engravatado esquisito. Apesar de tudo, a entrevista fluiu naturalmente. James fez perguntas reais sobre experiência, habilidades, expectativas. Isabelle respondeu com honestidade e humor, descrevendo seus projetos, inclusive uma conferência médica em que conseguiu um chefe de última hora depois que o original teve uma reação alérgica a camarão. Impressionante, James comentou. E aqui diz que você fala 3 idiomas: inglês, espanhol e italiano, suficiente para pedir comida e gritar com taxistas. Ele não conteve a risada.
Você é diferente, Isabelle? Diferente tipo bom? Ou tipo, vamos encerrar a entrevista agora? Definitivamente um tipo bom. O olhar dele durou 1 segundo a mais do que deveria. O suficiente para aquecer as bochechas dela. James pigarreou e mexeu em alguns papéis, tentando manter a postura profissional. Tecnicamente, você seria minha assistente direta para eventos corporativos. Acha que conseguiria lidar com isso? Trabalhar comigo? Só se você prometer não reclamar se eu te abraçar por trás de novo. Só se você prometer não me bater com a bolsa outra vez. Isabelle estendeu a mão de forma formal. Temos um acordo, Sr. Carter. James apertou a mão dela. Um pouco mais tempo do que o necessário. Então, senhorita Torres, seja bem-vinda a Carter Hotels. Você começa na segunda-feira. Quando Isabelle saiu do escritório, estava radiante. Um novo emprego, um salário que finalmente pagaria mais do que macarrão com ketchup e um chefe que, apesar do início constrangedor, parecia intrigante. No elevador, o celular vibrou. Era uma mensagem de James. Reunião de alinhamento da equipe amanhã, às 20 horas. Restaurante Bellini. Suéter amarelo não obrigatório. Isabelle sorriu para a tela e digitou rapidamente. Confirmado. Sem ataques de bolsa em CEOs. Quando as portas do elevador se abriram, Isabelle saiu com uma energia nova. Algo dentro dela dizia que aquela reunião de equipe seria tudo, menos profissional. O restaurante Bellini era do tipo que ela só via em revistas. Luzes suaves, toalhas de linho impecáveis e uma carta de vinhos mais longa que seu último contrato de aluguel. Ela escolheu seu melhor vestido, preto, simples, elegante, e chegou exatamente às 20 horas. O maître a recebeu com uma sobrancelha levemente arqueada, como se estivesse avaliando se ela realmente pertencia àquele cenário. Boa noite. Tenho uma reserva com o Sr. Carter. Reunião de equipe. Ah, sim. O Sr. Carter está aguardando. Por aqui, senhorita. Isabelle o seguiu pelo salão, observando os outros clientes, todos parecendo modelos recém-saídos de um catálogo de luxo. No fundo, em uma mesa discreta perto da janela com vista para a cidade, estava James, sozinho. Ele se levantou ao vê-la, com um sorriso capaz de iluminar o ambiente inteiro. Você veio? Fui contratada ontem. Seria estranho faltar à minha primeira reunião, certo? James puxou a cadeira para ela. Um gesto um pouco antiquado, mas inesperadamente encantador. Então, onde está o resto da equipe? Isabelle perguntou, olhando ao redor. James pigarreou, um leve constrangimento tomando sua expressão. Bom, esta é uma reunião mais privada. Para falarmos sobre a sua integração direta comigo. Claro, uma reunião privada, em um dos restaurantes mais românticos da cidade, completamente profissional. Você pode ir embora se quiser, ele disse com sinceridade. Eu entendo se isso parecer inadequado. Isabelle sorriu e ajeitou o guardanapo no colo. E perder a chance de comer em um lugar onde a água mineral custa mais do que meu antigo salário diário. Nem pensar. A tensão inicial evaporou rápido. James era surpreendentemente fácil de conversar. Não tinha o ar pretensioso que ela esperava de um CEO milionário. Na verdade, contava histórias sobre desastres em hotéis com uma autocrítica tão divertida que Isabelle mal conseguia acreditar. Então o governador ficou preso no elevador. O bolo de 5 andares estava derretendo no saguão. E eu estava de cueca porque meu terno explodiu com uma garrafa de champanhe, ele relatou. Isabelle quase engasgou com o vinho. O que você fez? Peguei uma toalha de mesa, enrolei na cintura como uma toga, subi correndo até o terraço, peguei o uniforme de um garçom, 2 números menor, e voltei para salvar o dia. O governador nunca soube que o cara que o resgatou estava usando calças com suspensório e mangas dobradas 5 vezes. Agora entendo por que você precisa de alguém organizado na equipe. Exatamente, James respondeu sério. Você não imagina como é revigorante estar com alguém que não tenta me impressionar o tempo todo. Quem disse que eu não estou tentando te impressionar? Até agora não deixei cair nenhum talher. Isso é um recorde pessoal.
A conversa deslizou para assuntos mais íntimos. Isabelle contou sobre sua infância como filha única de uma professora de literatura viciada em novelas mexicanas. James falou sobre a pressão de assumir os negócios da família aos 26 anos, quando o pai adoeceu. Às vezes, sinto que estou vivendo a vida que todos esperavam de mim, não a que eu realmente queria, ele confessou, girando a taça de vinho. Todo mundo vê o CEO bem-sucedido. Ninguém vê o cara que queria ser arquiteto. Arquiteto? Sério? Eu desenhava prédios quando era criança. Ainda tenho uma gaveta cheia de projetos que nunca vão ver a luz do dia. Nunca é tarde para mudar, Isabelle comentou. Diz a mulher que já explodiu glitter na festa de um vereador. Aquilo foi uma revolução artística incompreendida. Os dois riram, e James se inclinou levemente para a frente, diminuindo a distância entre eles enquanto o ar ao redor parecia ficar mais denso, mais carregado, mais perigoso de um jeito doce. Você é incrível. Sabia disso? A maioria das pessoas tenta ser aquilo que acha que eu quero ver, mas eu já te acertei com uma bolsa na cabeça. Acho que já passamos da fase de tentar impressionar alguém. Quando a sobremesa chegou, uma pavlova elegante, cheia de frutas vermelhas, James parecia um pouco nervoso, mexendo no guardanapo como se estivesse lidando com um contrato de bilhões. Isabelle, preciso ser honesto. Isso aqui não é uma reunião de trabalho. Não diga, ela respondeu, fingindo surpresa e colocando a mão no peito. E eu achando que falar da sua infância e dos seus traumas esquecidos era procedimento padrão do RH. Tô falando sério. Ele sorriu meio envergonhado. Eu queria te ver de novo fora do escritório, sem a pressão de ser seu chefe. Então, isso é um encontro, se você quiser que seja. Isabelle pensou por um momento, mexendo a colher na sobremesa, como se estivesse avaliando riscos corporativos. Você sabe que isso é complicado, né? Você acabou de me contratar. Eu sei. E prometo respeitar totalmente se você quiser manter tudo estritamente profissional. E se eu não quiser? O rosto de James se iluminou na hora. Parecia criança recebendo presente que nem sabia que existia. A noite continuou com risadas, confissões e aquele tipo de energia que deixa o ar mais quente que café de aeroporto. Quando saíram do restaurante, a cidade brilhava ao redor, elegante e caótica. James insistiu em levar Isabelle para casa. Não precisa. Eu pego um táxi. Eu realmente quero. A menos que você ainda ache que eu sou algum tipo de maníaco da estação. Agora você é o maníaco de restaurante 5 estrelas. Já é um avanço. No carro, o silêncio era tão confortável que parecia planejado. Isabelle observou o perfil dele enquanto dirigia, concentrado, tranquilo, completamente diferente do homem que ela pensou que ele era no primeiro encontro desastroso. Quando chegaram ao prédio dela, simples, bem diferente do BMW estacionado na porta, James desligou o motor. Obrigado pela noite. Foi surpreendente. Surpreendente bom, espero. No melhor sentido possível. James se inclinou devagar, deixando espaço para ela recuar se quisesse, mas ela não quis. E quando os lábios se tocaram, foi como se algo estourasse dentro dela, mais forte que qualquer experimento de feira de ciências feito por criança empolgada. O beijo foi curto, porém intenso, do tipo que deixa o cérebro tentando reiniciar depois. Isso foi... James começou. Um erro? Isabelle sugeriu de repente insegura. Não, foi incrível. Só que, talvez complicado. Muito complicado. A gente deveria fingir que não aconteceu? Isabelle mordeu o lábio, avaliando a vida como se estivesse diante de uma planilha perigosa. Profissionalmente, sim. Pessoalmente. Acho que vou lembrar desse beijo toda vez que você me pedir para agendar a reunião do conselho. James sorriu e tocou o rosto dela com delicadeza. Segunda-feira. Trabalho. Profissionalismo. Certo? Certo. Totalmente profissional. Nem vou lembrar que um dia te chamei de pervertido engravatado. Ela saiu do carro, acenou rápido e entrou no prédio. Assim que fechou a porta do apartamento, deslizou até o chão com um sorriso bobo que dominava o rosto inteiro. O celular vibrou. Era uma mensagem de James. Chegou bem.
Só avisando que vou continuar fingindo que nada aconteceu enquanto penso nisso a cada 5 minutos. Isabelle respondeu: Combinado. Até segunda, Sr. Carter. Estritamente profissional. Ela colocou um emoji de anjo, se jogou na cama e gritou no travesseiro como uma adolescente apaixonada. Segunda-feira ia ser longa. A primeira semana de Isabelle na Carter Hotels foi como caminhar numa corda bamba enquanto malabarizava facas em chamas. De dia, ela e James mantinham o teatro impecável da profissionalidade. Senhorita Torres, pode cuidar dessas ligações? Claro, Sr. Carter. Enquanto à noite, trocavam mensagens que iam de filosofias profundas a debates acalorados sobre a melhor pizza da cidade. O departamento de eventos ficava no 20º andar, 2 abaixo da sala de James, mas curiosamente, ele sempre encontrava um motivo urgente para conferir projetos pessoalmente. Sr. Carter, veio ver os planos da conferência ou só roubar nossos donuts? Isabelle provocou quando o flagrou na copa pela terceira vez naquela manhã. Os dois. Boa liderança é sobre multitarefa, ele declarou com a boca cheia de donut de chocolate. O que Isabelle não esperava era a hostilidade silenciosa de alguns colegas, especialmente Victoria Reis, diretora de marketing, e, segundo rumores internos, dona de uma queda por James desde o primeiro dia. Victoria parecia ter saído direto da capa de uma revista de luxo. Cabelo loiro impecável, ternos de grife e um jeito de caminhar que fazia metade dos homens tropeçar no próprio ar. E, claro, o irritante hábito de tratar Isabelle como se fosse uma estagiária perdida que entrou no escritório procurando o setor errado. Querida, as cópias se faziam sozinhas no seu antigo emprego? Victoria perguntou certa manhã, encontrando Isabelle conversando com James no corredor. Não, Victoria. Lá eu tinha assistentes para isso. Aqui, pelo visto, temos diretor de marketing com tempo livre. Isabelle respondeu com um sorriso doce. James disfarçou a risada com uma tosse. As coisas pioraram quando Isabelle foi designada para liderar o planejamento do evento anual de lançamento do novo resort em Malibu, um projeto que Victoria vinha sonhando em comandar. Com todo respeito, James, ela está aqui há 2 semanas. Victoria protestou na reunião. E já demonstrou mais competência que muitos veteranos. James respondeu sem piscar. A decisão é final. Naquela noite, Isabelle encontrou um bilhete sobre sua mesa. Ninguém sobe tão rápido sem dormir com alguém. Abra o olho. Ela amassou o papel imediatamente, mas o estrago já estava feito. Os olhares nos corredores, os cochichos quando ela passava. Era óbvio que os rumores estavam se espalhando como veneno. Na sexta-feira, Isabelle entrou no elevador e encontrou James sozinho. Pela primeira vez, ela hesitou. Você está bem? Ele perguntou, preocupado. Acho que estamos sendo óbvios demais. Como assim? As pessoas estão falando, James, sobre nós, sobre como eu fui promovida tão rápido. James franziu o senho. Quem está dizendo isso? Não importa, mas talvez devêssemos ser mais cuidadosos. O elevador chegou ao andar dela e Isabelle saiu apressada, deixando James com o peso da preocupação nos ombros. Ela passou o resto do dia evitando-o, jogando toda a sua energia nos preparativos do evento de Malibu. No fim da tarde, Mia ligou. Então, Cinderela corporativa, beijou o príncipe CEO hoje? Nem começa, Mia. Está complicado. Defina complicado. Defino como. A empresa inteira acha que você é a amante do chefe e você não é. Isabelle suspirou. Não é isso. A gente se beijou uma vez, conversou bastante, mas não é, você sabe, oficial. Certo. Mas você quer que seja? Isabelle ficou olhando a cidade pela janela, o coração apertado. Eu não sei, Mia. É tudo confuso. Ele é incrível, mas é meu chefe e faz parte de um mundo que não tem nada a ver com o meu. O que Isabelle não sabia é que, do lado de fora, Victoria estava no corredor, fotografando tudo sorrateiramente. A imagem mostrava Isabelle sorrindo com a cidade ao fundo, perfeita para alimentar ainda mais rumores maliciosos. Na segunda-feira de manhã, Isabelle mal tinha colocado a bolsa na mesa quando James apareceu, claramente tenso. Precisamos conversar. Agora. Ela o seguiu até o escritório dele, onde ele fechou a porta com cuidado. Meu pai quer falar com você.
Seu pai? O Sr. Carter? O presidente do conselho? Exatamente. Por quê? James passou a mão pelos cabelos, frustrado. Aparentemente, alguém enviou fotos para ele insinuando um relacionamento inapropriado entre nós. Que fotos? A gente só conversou no corredor. Você estava ao telefone sorrindo. Nada demais, mas o suficiente para alguém com más intenções manipular. O estômago de Isabelle afundou. O que vamos fazer agora? James olhou para ela com uma mistura de irritação e carinho. Eu vou resolver. Não se preocupa, tá? Mas como não se preocupar, especialmente quando naquela tarde Isabelle foi chamada ao escritório de Robert Carter, o Olimpo corporativo no último andar, onde poucos funcionários entravam, e quase nunca por boas razões. O escritório de Robert Carter parecia um museu do poder. Arte moderna que valia uma fortuna, uma vista panorâmica da cidade e uma mesa que parecia esculpida de uma única árvore centenária. O homem atrás da mesa tinha os olhos de James, mas nenhuma de sua gentileza. Robert Carter era o capitalismo sem filtro, imponente, preciso, assustadoramente calculado. Senhorita Torres, sente-se, ele ordenou sem se levantar. Isabelle sentou-se, as pernas tremendo levemente. Sr. Carter, é um prazer, finalmente. Vamos direto ao ponto. Ele a interrompeu, frio como mármore. Meu filho sempre teve problemas com limites, especialmente quando envolve mulheres bonitas no escritório. O rosto de Isabelle ardeu, uma mistura de humilhação, raiva e medo batendo forte no peito. Com todo o respeito, senhor, eu não tenho certeza do que o senhor está insinuando. Robert Carter deslizou algumas fotos sobre a mesa, todas inofensivas, mas claramente escolhidas com cuidado. James rindo com Isabelle na copa. Os dois conversando no corredor. Isabelle ao telefone com expressão concentrada. Isso apareceu no meu e-mail ontem. Anônimo, mas bastante revelador. Não há nada a revelar, senhor. Somos colegas de trabalho. O homem mais velho reclinou-se na cadeira, estudando-a com um olhar calculado. Senhorita Torres, você parece uma mulher inteligente. Então vai entender quando eu digo que a Carter Hotels é mais que um negócio. É um legado. James vai assumir meu lugar um dia. Mas para isso, ele precisa de alguém adequado ao lado dele. A insinuação pairou no ar como um perfume tóxico. O senhor está dizendo que eu não sou adequada baseada em quê? Vamos ser francos. Você é uma moça bonita, de um histórico modesto, que subiu muito rápido. Aparências importam no nosso mundo. Isabelle sentiu a raiva subir pela garganta. Eu ganhei essa promoção com trabalho duro. Meu passado não define minhas habilidades. Tenho certeza disso. Ele sorriu, sem nenhum calor. Ainda assim, sugerir que você e James são mais que colegas pode ser prejudicial para vocês dois. Nesse momento, a porta se abriu. James entrou, claramente furioso. Pai, isso é absurdo. Você não pode intimidar minha equipe. Só estávamos tendo uma conversa. Sobre o quê? Ameaçar o cargo dela? Apenas esclarecendo expectativas. James se virou para Isabelle. Você está bem? Ela assentiu, embora não estivesse. Senhorita Torres, pode nos dar um minuto? Robert pediu, com uma polidez falsa. A porta se fechou, mas ela ainda podia ouvir as vozes dele subindo no tom. Palavras como empresa, imagem, escândalo e responsabilidade ecoaram pelo corredor. De volta à sua mesa, ela tentou processar o que acabara de acontecer. Seu celular vibrou com uma mensagem de Mia. Almoço de emergência. Agora. No restaurante perto do prédio, Isabelle praticamente desabou na cadeira. Ele basicamente me chamou de interesseira, como se eu estivesse usando o James para subir na empresa. Que snob, Mia disse indignada. O que você vai fazer? O que eu posso fazer? Ele é o pai do James, o dono de tudo. E o James? Não sei, ele parecia muito abalado. Como se fosse cena ensaiada, o celular de Isabelle tocou. Era James. A gente precisa conversar. A voz dele estava tensa. Estou no restaurante, venha.
15 minutos depois, James entrou no local. Os olhos dele eram como tempestade prestes a cair, mas os ombros pareciam derrotados. Mia, você se importa? Claro que não. Ela pegou a bolsa. Isabelle, me liga depois. Quando ficaram sozinhos, James se sentou e esfregou o rosto com as mãos. Meu pai é um dinossauro poderoso, Isabelle acrescentou. Ele disse que vai usar a influência dele para arruinar sua carreira no setor. Se a gente continuar, seja lá o que isso for. Isabelle sentiu algo partir dentro dela. E o que é isso, James? Eu não sei. Algo bom. Algo real. Algo que vale arriscar sua posição e a minha carreira? A pergunta pairou entre eles como uma nuvem carregada. Você está me pedindo para escolher? Ele finalmente respondeu, com a voz baixa. Não. Eu não quero ser o motivo de um muro entre você e a sua família. E se eu quiser escolher você mesmo assim? Isso seria um erro. A gente se conhece há o quê? 3 semanas? Tudo por causa de um abraço que foi mal interpretado. James pareceu ferido. Então, foi só isso para você? Um erro? Não foi isso que eu quis dizer. Soou exatamente assim. A tensão aumentava, alimentada pelo medo e pela incerteza. Talvez eu devesse simplesmente pedir demissão. Isabelle disse, enfim. Não. Você trabalhou muito para chegar até aqui. Parece que não trabalhei da maneira certa, já que todo mundo acha que eu dormi com o chefe. James fechou os olhos como se tivesse levado um golpe. Não é assim que as pessoas veem você. Não. Não. Então, por que tem foto minha no e-mail do seu pai? Aquilo foi a Victoria. Ela sempre foi assim, manipuladora. Não deixa ela vencer. Isso não é sobre vencer, James. É sobre a minha reputação. Minha carreira, meu... Ela respirou fundo. Seu coração. Ele completou suave. O meu coração. Isabelle sentiu as lágrimas ameaçarem. Não é justo, James. Eu finalmente encontrei um trabalho que amo, alguém que me faz sentir, e agora eu tenho que escolher. Você não tem que escolher. Eu enfrento meu pai. Arrisco tudo. Tudo o quê? O que você acha? Ele respondeu, a voz baixa, carregada de sinceridade. Tudo o que eu construí, o legado da minha família. Às vezes eu me pergunto se eu realmente quero esse legado. Isabelle se levantou, pegando a bolsa. Eu preciso pensar, sozinha. Isabelle, por favor. Vou pedir demissão amanhã. É melhor para todo mundo. Não é melhor para mim. A voz dele falhou. Ela se aproximou e depositou um beijo suave em sua testa. Obrigada por ter me abraçado naquela estação, mesmo eu sendo a pessoa errada. Quando saiu do restaurante, as lágrimas finalmente vieram. Isabelle vagou pela cidade, perdida, exausta e impressionada com o fato de que não havia saída que fizesse sentido. O celular não parava de vibrar com mensagens de James, mas ela não teve coragem de olhar nenhuma. De volta ao apartamento, Isabelle ficou encarando o teto a noite toda. Pela manhã, escreveu sua carta de demissão e a enviou por e-mail. Ela não conseguiria encarar James pessoalmente. A resposta veio quase na mesma hora. Por favor, me dê uma chance de consertar isso. Não desista da gente, Jay. Mas Isabelle já tinha desistido. Dele, do emprego dos sonhos e da ideia boba de que um abraço por engano pudesse mudar sua vida. 2 semanas se passaram desde que Isabelle deixou a Carter Hotels. 2 semanas de currículos enviados, entrevistas fracassadas e noites em claro encarando o teto. O celular parou de vibrar com mensagens de James. Ele finalmente tinha entendido. Isabelle remexia um pote de cereal empapado quando Mia entrou no apartamento sem nem bater. Pronto? Chega da sua fase protagonista de filme indie triste. Bom dia pra você também, Mia. Sério, Isabelle. Você parece um zumbi de roupão. Tá na hora de reagir. Eu tô reagindo. Mandei meu currículo para 3 lugares hoje. Uau! Alguém chama a imprensa. Mia revirou os olhos e se jogou no sofá. E o James? O que tem ele?
Ah, por favor. Ele te mandou mais mensagens do que um adolescente apaixonado. E agora nada. Isabelle suspirou e afastou o cereal. Ele desistiu, finalmente. Ou talvez esteja tão miserável quanto você. Eu não tô miserável. Claro, por isso você está usando a mesma camiseta faz 3 dias e criou uma coleção de embalagens de comida chinesa que já podiam virar patrimônio histórico. Enquanto isso, no escritório de James, as coisas não estavam melhores. Pilhas de documentos sem assinar, reuniões canceladas e uma expressão que fazia qualquer funcionário desviar do corredor. Sofia entrou sem bater, jogando uma revista na mesa dele. Você está na capa da Forbes e parece que foi atropelado por um trem. Irônico, considerando onde vocês se conheceram. Não começa, Sofia. Você está um desastre. Estou ocupado. Fazendo o quê? Encarando a janela e suspirando como um poeta doente? James finalmente a encarou. O que você quer que eu faça? Ela deixou claro que não quer me ver. E você, o grande CEO, só desistiu? Cadê aquele cara que fechou o acordo impossível nas Bahamas, que salvou o hotel de Tóquio da falência certa? Isso é diferente. Por quê? Porque eu realmente me importo. Sofia sentou na borda da mesa. Ela fez você sorrir, James. De verdade. A primeira vez desde que você assumiu essa cadeira. Não é tão simples. Nunca é. Mas você tem duas opções: ficar miserável ou fazer alguma coisa. Naquela noite, James dirigia pela cidade sem destino. Quando percebeu, estava no bairro de Isabelle, estacionado em frente ao prédio dela. Ficou olhando para a janela iluminada no terceiro andar, imaginando o que ela estaria fazendo. O celular tocou. O nome de Victoria apareceu na tela. James, precisamos falar sobre o lançamento em Malibu. Está um caos desde que a senhorita Torres saiu. Agora não, Victoria. Estou no escritório. A gente resolve rápido. Eu disse. Agora não. James, eu sei que você está chateado, mas a empresa precisa... A empresa pode esperar. Uma noite. Ele desligou, o olhar ainda preso na janela de Isabelle. Lá dentro, ela tentava prestar atenção em um filme, mas a mente insistia em voltar para James. A campainha a fez pular. Quem é? Perguntou pelo interfone. Entrega para Isabelle Torres. Curiosa, ela desceu. Não havia ninguém na recepção, apenas um pacote com seu nome. Dentro, havia um celular, com um bilhete escrito à mão. Aperte play. Era o celular de James. Confusa, ela apertou o botão de play no aplicativo de gravações. Isabelle, se você está ouvindo isso, significa que Sofia conseguiu entregar o telefone. Isso provavelmente é a coisa mais estranha que eu já fiz, mas eu venho tentando dizer isso há 2 semanas. E, bom, eu sou péssimo com palavras quando elas realmente importam. A voz dele hesitou, e Isabelle ouviu sua respiração tensa, como se cada palavra custasse coragem. Eu entendo por que você foi embora. Não foi justo com você. Todo aquele drama, a pressão, as acusações. Você merece muito mais do que isso. Isabelle sentiu os olhos arderem. Mas eu preciso que você saiba. Aquele abraço na estação foi o melhor erro que eu já cometi. Uma lágrima desceu antes que ela pudesse contê-la. Eu sei que parece loucura. Nós não nos conhecemos há tanto tempo assim, mas eu nunca senti nada parecido. Quando estou com você, eu posso simplesmente ser eu. Não o CEO. Não o herdeiro dos Carter. Só James. Houve outra pausa, mais longa, mais pesada, mais sincera. Eu enfrentei meu pai. Disse a ele: ela não é negociável. Se o senhor quer sua preciosa reputação intacta, vai ter que aceitá-la na minha vida, da forma que ela escolher estar nela. Agora, Isabelle chorava abertamente, a gravação tremendo em suas mãos. Se você estiver disposta a me dar outra chance, estarei no Central Park amanhã, às 6 da tarde, no café à beira do lago. Se você não aparecer, eu vou entender. E prometo nunca mais incomodar você. A gravação terminou e Isabelle ficou parada ali,
no saguão vazio, segurando o celular como se fosse algo frágil e precioso. Do outro lado da rua, James observou a luz do apartamento dela se apagar. Ele ligou o carro e partiu, o coração pesado, mas com uma esperança silenciosa crescendo dentro dele. O Grand Plaza Hotel brilhava como uma joia na escuridão da cidade. O evento anual dos Carter Hotels era o maior encontro social da indústria de hotelaria. Uma combinação de luxo corporativo, networking intenso e drinks sofisticados que selavam acordos milionários. Isabelle ajeitou o uniforme preto de serviço, sentindo um nervosismo estranho apertar seu peito. Depois de semanas desempregada, aceitara um trabalho temporário como coordenadora de serviço da empresa de catering do evento. A ironia era cruel, voltar justamente ao evento que ela mesma deveria ter organizado. Os aperitivos vão para o salão leste. As bebidas precisam ser repostas a cada 40 minutos. E, por favor, ninguém abaixo de 21 anos com champanhe. Ela instruiu a equipe, tentando ignorar o tumulto dentro dela. Seu chefe temporário, um homem com um bigode exagerado chamado Henry, pareceu impressionado. Você já trabalhou nesse evento antes? Algo assim, ela respondeu, evitando detalhes. Do outro lado do salão, James ajeitava a gravata pela 5ª vez enquanto tentava se concentrar no que um investidor japonês dizia sobre taxas de ocupação. Seu pai observava de longe, claramente percebendo a distração. James, foco, murmurou Robert Carter, aproximando-se. O Sr. Tanaka está considerando expandir a parceria para 3 novos hotéis em Tóquio. Eu estou focado. Não parece. Você está distraído desde aquela situação. James endureceu. Aquela situação tem nome, pai. E eu já deixei claro qual é a minha posição sobre isso. Robert suspirou, cansado. Filho, eu sei que você acha que está apaixonado, mas eu não acho. Eu sei. James cortou firme. Mesmo depois de ela ter saído da empresa sem brigar, sem se defender. Ela não saiu. James disse frio. Ela foi praticamente expulsa. Por você. A tensão entre os dois ficou suspensa no ar, pesada, elétrica, até que de repente as luzes piscaram e se apagaram. Um murmúrio de espanto percorreu o salão. O que está acontecendo? Robert exigiu. Um gerente se aproximou nervoso. Problema elétrico, Sr. Carter. O gerador deveria ter ligado automaticamente, mas no meio da confusão crescente uma voz feminina ecoou. Calma, firme, surpreendentemente segura. Senhoras e senhores, por favor, mantenham a calma. O sistema de emergência será ativado em instantes. James congelou. Ele conhecia aquela voz. Na escuridão, Isabelle havia assumido o controle. Usando a lanterna do celular, Isabelle guiava garçons para distribuir velas nas mesas, orientava os seguranças a ajudar os convidados e coordenava a equipe de manutenção pelo rádio. Cadê o responsável pelo hotel? Alguém gritou atrás dela. Era Robert Carter, mas no escuro, ela não o reconheceu. No momento, os geradores não estão respondendo, mas já acionamos o backup manual. A luz volta em 2 minutos, ar-condicionado em 5, e os convidados VIP estão sendo atendidos no terraço, onde ainda há luz natural. Redirecionamos os aperitivos especiais e o champanhe vintage para lá. James se aproximou, finalmente enxergando o rosto dela quando as luzes de emergência acenderam parcialmente. Isabelle. Ela congelou ao ouvir a voz dele. James. Robert Carter olhou de um para o outro, entendendo tudo num segundo. Vocês dois se conhecem? Perguntou, sem necessidade nenhuma. Isabelle se endireitou imediatamente. Sr. Carter, com licença, eu tenho uma crise para administrar. E saiu rápido, deixando pai e filho num silêncio que dava para cortar com um cartão corporativo. É ela, Robert afirmou, mais do que perguntou. É, James confirmou. E parece que ela está salvando o seu evento de elite do colapso total. Os 30 minutos seguintes foram puro caos organizado. Enquanto os técnicos corriam para restabelecer a energia, Isabelle redesenhou todo o evento.
reorganizou convidados, ajustou o serviço de buffet, realocou equipes e até improvisou uma apresentação com um pianista que estava entre os presentes. Quando as luzes finalmente voltaram, o que teria sido um desastre virou uma experiência exclusiva, comentada com empolgação pelos convidados. O gerente do hotel correu até Robert Carter, aliviado. Sr. Carter, peço desculpas pelo transtorno. Já identificamos o problema. E aquela moça? Robert interrompeu. A moça do buffet? Eu acho que é temporária, senhor. James, depois de observar tudo em silêncio, tomou uma decisão. Subiu ao pequeno palco onde a banda se preparava para retomar a música e pegou o microfone. Senhoras e senhores, em nome da Carter Hotels, agradeço pela compreensão durante nosso pequeno desafio técnico. A plateia riu aliviada. Como puderam ver, profissionalismo e excelência são valores essenciais em cada aspecto do nosso serviço. E esta noite tivemos uma prova viva disso. Seus olhos encontraram Isabelle, que tentava se esconder atrás de uma pilastra. Gostaria de chamar ao palco a pessoa responsável por transformar um desastre anunciado em uma noite memorável. Isabelle Torres. Um holofote acendeu diretamente nela, que ficou imóvel como um cervo vendo farol de caminhão. Relutante, caminhou até o palco, sentindo todos os olhares sobre si. James estendeu a mão para ajudá-la a subir e sussurrou: Confia em mim. Quando ela estava ao lado dele, ele continuou: A senhorita Torres já fez parte da nossa equipe e hoje mostrou exatamente por que nunca deveríamos tê-la deixado ir. Sua capacidade de manter a calma sob pressão e encontrar soluções criativas representa tudo o que a Carter Hotels defende. Os convidados aplaudiram, muitos acenando em reconhecimento pela mulher que tinha salvado a noite. E, se me permitem ser um pouco honesto, a voz de James vacilou. Ela também representa algo muito especial para mim, pessoalmente. Um burburinho se espalhou pela sala. Robert Carter, na primeira fileira, até endireitou a coluna. Às vezes, a vida nos dá oportunidades disfarçadas de erros, como abraçar a pessoa errada numa estação de trem e descobrir que era a pessoa certa o tempo todo. As lágrimas começaram a subir nos olhos de Isabelle. James virou-se completamente para ela, esquecendo o público. Eu fui um idiota, Isabelle. Deveria ter lutado mais. Deveria ter mostrado que você vale qualquer sacrifício, porque vale. A música parou. A sala ficou tão silenciosa que dava para ouvir respiração. Eu não estou pedindo que você volte para a empresa, ele disse com a voz baixa, vulnerável. Estou pedindo que você volte para mim, se quiser. Um único aplauso ecoou lá do fundo, depois 2, depois dezenas, até que toda a sala estava batendo palmas. Robert Carter, após alguns segundos de choque absoluto, levantou-se devagar e, surpreendendo todos, começou a aplaudir também. Isabelle, com o rosto molhado de lágrimas, sorriu através do caos emocional. Isso foi incrivelmente antiprofissional, Sr. Carter. Completamente, ele admitiu. Pode me demitir. E ali, diante de 300 dos nomes mais importantes da indústria hoteleira, ela o beijou. 3 meses depois, Isabelle estava sentada no sofá de seu novo apartamento, consideravelmente maior do que o antigo. Embora tivesse insistido em pagar o aluguel sozinha, sua nova empresa de eventos, Eventora, já tinha lista de espera de clientes. Muitos indicados por James. O telefone tocou. Era Mia. Como está a mulher mais empreendedora da cidade? Sobrecarregada, estressada e incrivelmente feliz, Isabelle respondeu rindo. E o romance com o CEO bonitão indo bem? Surpreendentemente bem. O papai dele ainda torce o nariz? Isabelle sorriu, lembrando do último jantar em família. Digamos que ele está no processo de aceitação, especialmente depois que organizei a festa de aniversário dele e impressionei todos os amigos snobs. Brilhante, usando suas habilidades para conquistar o sogro. Estratégia pura. Ei, preciso desligar. O James deve chegar a qualquer minuto para me levar para o almoço com a Sofia. Depois te ligo. Quando encerrou a chamada, Isabelle olhou ao redor. O apartamento ainda tinha caixas por abrir, mas já tinha cheiro de lar. O celular vibrou com uma mensagem de James. Tô chegando. Sofia está ansiosa para te ver.
Se prepara para perguntas invasivas sobre nosso futuro. Isabelle respondeu com um emoji de pânico e foi se arrumar. Escolheu um vestido simples, elegante, bem diferente do uniforme do buffet ou dos terninhos formais que usava na Carter Hotels. A campainha tocou exatamente ao meio-dia. James estava ali, com aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. Preparada para o interrogatório da minha irmã? Ele brincou, dando um beijo leve. Mais ou menos. Onde ela está? Ah, provavelmente vai se atrasar como sempre. No caminho para o restaurante, James parecia estranhamente nervoso. Batucava os dedos no volante e checava o retrovisor mais vezes do que alguém que não estivesse fugindo da polícia. Tudo bem? Isabelle perguntou. Você está agindo como alguém que acabou de assaltar um banco. O quê? Não. Tudo perfeito. Absolutamente normal. James Carter, você é o pior mentiroso do mundo. Sua orelha fica vermelha quando tenta enganar alguém. Ele tocou a própria orelha automaticamente. Droga. É tão óbvio assim? Tipo outdoor piscando em neon. O que você está aprontando? Nada. Só estou animado para chegar ao restaurante. Mas em vez de ir ao local de sempre, James entrou em um parque que Isabelle nunca tinha visitado. Achei que íamos almoçar com a Sofia. Mudança de planos. Ela vai encontrar a gente aqui. O parque estava estranhamente vazio para um sábado ensolarado. James estacionou e a guiou por uma trilha arborizada até uma clareira. Para surpresa dela, havia uma mesa elegantemente posta para dois, com flores, velas acesas mesmo sendo de dia e uma garrafa de champanhe em um balde de gelo. James, o que é isso? Um almoço, ele disse com total inocência teatral. E a Sofia? Talvez ela demore um pouquinho mais do que eu mencionei. Isabelle estreitou os olhos, desconfiada, mas foi imediatamente arrebatada pelo clima romântico. O almoço foi perfeito. Todos os seus pratos favoritos, servidos por um garçom discreto que aparecia e desaparecia como se fosse parte do cenário. Isso é para comemorar alguma coisa que eu esqueci? Isabelle perguntou depois da sobremesa. Não exatamente. James estava cada vez mais nervoso. Lembra da primeira vez que nos conhecemos? Como esquecer? Você me atacou na estação. Eu prefiro o termo abraço entusiasmado. Você me chamou de sua irmã e mencionou umas senhorinhas jogando Uno. Trauma eterno. James segurou as mãos dela. Aquele abraço errado foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O coração de Isabelle acelerou. James! Deixa eu terminar antes que eu perca a coragem. Esses últimos meses foram os mais felizes da minha vida. Você é diferente de todo mundo que eu já conheci. Você me desafia, me faz rir, e não está nem aí para meu dinheiro ou meu sobrenome. Bom, seu apartamento é bem impressionante, ela brincou, tentando esconder a emoção. O que eu estou tentando dizer é... Ele respirou fundo. Acho que estou pronto para cometer outro grande erro. Nesse instante, um grupo de pessoas surgiu de trás das árvores. Sofia estava lá, junto com Mia, a mãe de Isabelle, e até Robert Carter, que parecia desconfortável, mas estava sorrindo. O que está acontecendo? Isabelle perguntou, totalmente perdida. James se ajoelhou na grama e tirou uma caixinha do bolso. Isabelle Torres, aceita cometer o erro de se casar comigo? Ele abriu a caixinha, revelando um anel claramente grande demais para o dedo dela. Esse não é o meu tamanho. Isabelle riu, com lágrimas nos olhos. Eu sei. James parecia mortificado. A Sofia me passou o tamanho errado. Eu tenho outro aqui no bolso. Ele puxou uma segunda caixinha, com um anel mais simples, elegante e do tamanho perfeito. Plano B. James deu de ombros. Eu sempre tenho um. Isabelle riu, chorando ao mesmo tempo. Isso é loucura. A gente se conhece há menos de 6 meses. 4 meses, 2 semanas e 3 dias, para ser exato. Sofia gritou lá de longe. Você está contando? James acusou. Claro que estou. Isabelle olhou para o homem ajoelhado à sua frente, depois para as pessoas esperando ansiosas, e voltou a encarar James. Sim,
Ela disse enfim. Sim, eu aceito cometer esse erro glorioso com você. Ele deslizou o anel, o do tamanho certo, no dedo dela, e a beijou enquanto todos aplaudiam. Mia assobiou. Sofia pulava como uma criança. E até Robert Carter parecia emocionado, limpando discretamente o canto do olho. A mãe de Isabelle veio abraçar a filha. Minha menina vai se casar com um homem que abraçou ela por engano. Isso é coisa digna de novela. Mãe! Isabelle chorou de rir. É verdade. Se fosse novela, você seria a moça humilde que conquista o ricaço. James estendeu a mão para a futura sogra. Eu prometo cuidar bem dela, Dona Torres. Eu sei que vai, querido. E se não cuidar, ela te acerta com a bolsa de novo. Todos riram, e a comemoração improvisada seguiu tarde adentro. Quando finalmente ficaram sozinhos, James e Isabelle sentaram num banco do parque, observando o pôr do sol. Então, futura senhora Carter, ele começou. Torres Carter, ela corrigiu. Desculpe. Futura senhora Torres Carter. Algum arrependimento? Isabelle olhou para o anel no próprio dedo, depois para o homem ao lado dela. Só um. Qual? O fato de eu não ter usado uma bolsa maior naquele dia na estação. Teria feito bem mais estrago. James riu e a puxou para perto. Eu te amo, sua maluca. Eu também te amo, seu pervertido elegante de terno. O grande dia chegou numa manhã ensolarada de sábado. O casamento seria relativamente pequeno, um pedido da noiva, que preferia qualidade à quantidade. Ainda assim, a lista de convidados cresceu para incluir executivos importantes, clientes famosos e quase toda a equipe do Carter Hotels. Isabelle estava na improvisada suíte da noiva, enquanto Mia ajustava os últimos detalhes do vestido. Para de mexer, Mia reclamou, com alfinetes na boca. Não dá. Eu tô nervosa. E se eu tropeçar? E se eu esquecer os votos? E se... E se cair um meteoro bem no meio da cerimônia? Mia interrompeu. Relaxa. Vai dar tudo certo. Sofia entrou segurando 2 taças de espumante. Como anda a noiva mais sortuda do mundo? Em pânico. Mia respondeu por ela. Segura ela firme enquanto eu termino aqui. Sofia entregou uma taça para Isabelle. Meu irmão está tão apavorado quanto você. Se serve de consolo. Ele já trocou de terno 3 vezes. Isso deveria me acalmar? Não. Mas é fofo. A mãe de Isabelle entrou na sala como um furacão, carregando uma caixa misteriosa embrulhada em papel de seda. Minha filha, eu trouxe algo especial. Mãe, se for aquela tiara da prima Canuela. Mas Dona Torres abriu a caixa com um gesto dramático, revelando um delicado lenço bordado à mão. Era da sua avó, que recebeu da mãe dela, que ganhou da mãe dela quando se casou com um homem que conheceu depois de cair de um cavalo na praça da vila. Isso traz sorte para histórias de amor que começam com acidentes. Isabelle segurou o lenço, verdadeiramente tocada. Mãe, é lindo. E a senhora bordou nossa data. Olha aqui no canto. O lenço tinha delicadamente costurados a data do casamento e as iniciais I and J. Quando a senhora teve tempo para isso? Uma mãe sempre arranja tempo, minha filha. Especialmente quando a filha vai se casar com um homem que poderia comprar metade do país, mas escolheu abraçá-la por engano numa estação de trem. As 4 mulheres explodiram em gargalhadas. Um brinde a encontros inesperados. Sofia ergueu a taça. E a abraços constrangedores. Mia completou. No lado dos homens, James realmente estava em seu 3º terno, enquanto seu melhor amigo e padrinho, Daniel, o observava divertido. Cara, é só um terno. Ela vai te amar em qualquer um. Não é só um terno, James protestou. É o terno. Tem que ser perfeito. Daniel balançou a cabeça, divertido com o nervosismo do amigo. Você já negociou acordos de bilhões sem nem suar. O que te deixa nervoso agora? Aquilo era trabalho. Isso aqui é... James respirou fundo. Isso é para sempre. Você tem certeza disso? Daniel perguntou, agora sério. Vocês se conhecem há tão pouco tempo. James parou de ajustar a gravata e olhou para o amigo.
mais certeza do que tive de qualquer coisa na minha vida. Eu sei que parece loucura, mas é como se eu tivesse encontrado a peça que faltava num quebra-cabeça que eu nem sabia que estava incompleto. Daniel sorriu satisfeito. Bem, fico feliz por você. E mal posso esperar pelos próximos 50 anos de histórias constrangedoras que vocês vão criar. Robert Carter entrou no aposento, elegante como sempre, mas com uma expressão surpreendentemente suave. Filho, está pronto? Acho que sim, disse James, ajustando a gravata pela 1000ª vez. Robert se aproximou e colocou as mãos nos ombros do filho. Sabe, eu estava errado sobre ela. Eu sei. Não, você não entendeu. Eu estava muito errado. Ela é exatamente o que você precisa. O que a nossa família precisa. James olhou para o pai, realmente surpreso. Quem é você e o que fez com o Robert Carter? O homem mais velho riu. Um som raro e valioso. Digamos apenas que sua mãe me fez ver as coisas por outro ângulo. E talvez eu tenha percebido que prefiro ver meu filho feliz do que seguindo exatamente o caminho que eu planejei. Robert tirou um pequeno estojo de veludo azul do bolso. Isso pertenceu à sua avó. Ela pediu que eu entregasse a noiva que realmente conquistasse o coração do neto. James abriu o estojo. Dentro havia uma pulseira delicada de ouro com pequenos safiras. Pai, ela vai amar. É tradição. O algo azul dela. Ah, e mais uma coisa. Sua avó disse, exatamente, para a garota que faz ele rir mais do que chorar. James engoliu seco, emocionado. Obrigado, pai. No jardim, os convidados começavam a se acomodar. A decoração estava no ponto exato entre elegância e simplicidade, do jeito que Isabelle insistira, apesar dos protestos dos decoradores contratados por Robert, que queriam algo extravagante demais. Henry, o homem do bigode exagerado, que um dia fora chefe de Isabelle por alguns dias, agora atuava como coordenador voluntário, guiando convidados como se estivesse dirigindo garçons num restaurante lotado. Ele recusou o pagamento. James comentou com Daniel, observando Henry. Disse que prefere ter o privilégio de contar que organizou o casamento da lenda da indústria de eventos, que domou o leão dos hotéis. Você tem um apelido e tanto para sustentar. Daniel riu. A cerimônia estava marcada para começar às 16 horas. O local era o jardim da nova mansão que James comprara, contra os protestos de Isabelle, que ainda insistia em dividir tudo. Às 15h50, o DJ ainda não tinha chegado. Às 15h55, a avó de Isabelle percebeu que tinha esquecido a dentadura no hotel. Às 16h, metade dos convidados já estava sentada. Mas o celebrante ainda não aparecera. Surpreendentemente, Victoria Reis, antiga rival de Isabelle, compareceu ao casamento. Mais surpreendente ainda foi vê-la ajudando a resolver o caos do DJ, ligando o próprio celular no sistema de som e montando uma playlist de emergência. Digamos que pagar pelo seu vestido valentino foi minha forma de me desculpar, explicou ela a uma confusa Sofia, que a encontrou mexendo nos cabos. E convenhamos, ninguém merece um casamento sem música. Nos bastidores, Isabelle não lidava apenas com os próprios nervos. Também precisava acalmar a mãe, que alternava entre crises de choro e ataques de ansiedade com a recepção. E se os convidados ricos não gostarem da nossa família? E se acharem nossos costumes estranhos? Mãe, se tem uma coisa que aprendi vivendo com o James, é que dinheiro não compra bom gosto nem bom senso. Metade dessas pessoas ricas não sabe a diferença entre uma ópera e um capítulo de novela. Ela segurou as mãos da mãe. E o papai vai cantar a música tradicional da família. E todo mundo vai amar, especialmente depois de algumas taças de champanhe. Mia espiou pela janela. Defcon 1. O tio da Isabelle já começou a contar a história de como ganhou um campeonato de dança em 1979. Quanto álcool ele tomou? Isabelle perguntou preocupada. O suficiente para achar que pode desafiar o Robert Carter para um duelo de tango. Meu Deus! Isabelle colocou a mão na testa em puro desespero dramático. Esse casamento vai parecer uma fusão cultural que deu errado. Eu acho maravilhoso.
disse Sofia, ajustando o vestido de madrinha. O meu lado da família parece ter saído de um catálogo de robôs corporativos. Um pouco de caos é justamente o que precisamos. Até a ausência do celebrante acabou tendo um lado positivo. O atraso deu tempo para a avó de Isabelle pegar a dentadura, trazida às pressas por um motorista enviado por James. Meu neto é um anjo, ela declarou, encaixando os dentes com perfeição. Imagine só. Mandar alguém buscar os dentes de uma velhinha só para ela poder sorrir no casamento. Às 16h15, tudo parecia finalmente pronto. O DJ improvisava uma playlist usando o celular da Victoria. A avó de Isabelle agora sorria com todos os dentes, e o celebrante havia chegado, se desculpando exageradamente pelo atraso causado pelo trânsito. No jardim, decorado com luzes e flores, um encontro improvável de mundos acontecia. Executivos internos caros conversavam animadamente com os tios de Isabelle sobre receitas de churrasco. Socialites elegantes tiravam selfies com a mãe de Isabelle, encantadas com sua energia contagiante. Até Robert Carter havia sido capturado por um grupo das mulheres da família Torres que o ensinavam passos básicos de salsa. Eu nunca pensei que veria meu pai dançando, James disse a Sofia, surpreso com a cena. Acho que a Isabelle trouxe mais alegria para essa família do que anos de terapia. A música começou. O momento havia chegado. James esperava no altar improvisado, parecendo ao mesmo tempo apavorado e incrivelmente feliz. Sofia, como madrinha, caminhou primeiro, depois Mia. Então todos se levantaram. Isabelle surgiu, deslumbrante em um vestido simples e elegante, caminhando ao lado da mãe, que chorava sem controle. Mãe, você prometeu que não ia chorar. Eu menti, disse a senhora Torres, soluçando sem qualquer vergonha. Ninguém, porém, esperava o que veio a seguir. O cachorrinho da família, Max, o bulldog francês que James havia adotado depois do noivado, decidiu que aquele era o momento perfeito para sua entrada triunfal. Usando uma gravatinha borboleta minúscula, ele disparou pelo corredor central, latindo alegremente para a diversão geral dos convidados. Max, volta aqui! Sussurrou Sofia tentando alcançá-lo. Mas Max tinha seus próprios planos. Ele foi direto até Isabelle, pulando em suas pernas como se estivesse cumprimentando a celebridade do ano. Isso é o algo emprestado? Isabelle riu, agachando-se para fazer carinho nele, sem ligar para o vestido. Nem casamos ainda, e ele já escolheu o lado dele. Quando Isabelle finalmente chegou ao altar, James parecia hipnotizado. Você está indescritível, ele murmurou. Indescritível bom ou indescritível ruim? O melhor indescritível possível. O celebrante pigarreou, pronto para começar. Mas então Robert Carter se levantou. Eu gostaria de dizer algumas palavras, se me permitem. Um murmúrio de surpresa percorreu os convidados. James e Isabelle trocaram olhares tensos. Quando meu filho me disse que ia se casar com uma mulher que conheceu há menos de 6 meses, uma mulher que ele literalmente abraçou por engano numa estação de trem, eu achei que ele tinha perdido a cabeça. Robert começou. O silêncio tomou conta. Isabelle prendeu a respiração. Mas então eu vi como ele mudou, como ele voltou a sorrir, como aquele brilho nos olhos reapareceu depois de tantos anos, e percebi que às vezes as melhores coisas da vida começam como erros. As lágrimas começaram a escorrer pelos olhos de Isabelle. Isabelle, seja bem-vinda à família Carter. Nós somos complicados, teimosos e frequentemente errados, mas a partir de hoje, esses também são os seus problemas. Todos riram, e a tensão desapareceu. Robert voltou a se sentar e a cerimônia prosseguiu. O que aconteceu em seguida foi um daqueles momentos mágicos que ninguém poderia planejar. Quando o celebrante pediu as alianças, Max, que estava quieto aos pés de Sofia, levantou-se de repente e correu até James, levando consigo a almofadinha de alianças, presa ao colar sem que ninguém tivesse notado. Parece que temos nosso entregador oficial, comentou o celebrante, arrancando risos dos convidados. James se abaixou, pegou as alianças e fez um carinho rápido em Max, que parecia muito orgulhoso da missão cumprida. Chegou a hora dos votos.
James foi o primeiro. Isabelle, quando te abracei naquela estação achando que você era minha irmã, jamais imaginei que estava abraçando meu futuro. Você me mostrou que eu não preciso ser perfeito. Só preciso ser eu. Eu prometo te abraçar todos os dias, sempre avisando antes e sempre com todo o meu amor. Risos suaves ecoaram pela plateia. Então foi a vez de Isabelle. James, eu te acertei com uma bolsa na primeira vez em que nos encontramos. Provavelmente não é o melhor começo para uma história de amor, mas você insistiu com aquele sorriso irritante de quem sabe que está certo. E você estava. Eu prometo ser sua parceira em todos os erros e acertos da vida, e prometo nunca mais te bater com uma bolsa, a menos que você realmente mereça. Mais risos. O celebrante sorriu e continuou. Antes de seguirmos, eu tenho algo para a Isabelle. James interrompeu, surpreendendo todos. Ele tirou uma caixinha de veludo azul. O presente que seu pai havia dado. Um presente da minha avó. Ela disse que deveria ser entregue à garota que me fizesse rir mais do que chorar. E você faz isso todos os dias. Isabelle ficou sem palavras ao ver a pulseira delicada. Ela estendeu o pulso trêmulo, permitindo que James a colocasse. Algo azul, ela sussurrou, para combinar com o céu nos seus olhos. James murmurou, só para ela ouvir. Quando chegou o momento do sim, nenhum dos dois hesitou. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. James segurou o rosto de Isabelle com as duas mãos. Obrigado por ser a pessoa errada na hora certa. Obrigado por ser o abraço errado mais perfeito do mundo. Eles se beijaram enquanto os convidados aplaudiam. Sofia chorava sem vergonha nenhuma. Mia assobiava como se estivesse na final de um reality show. E Robert Carter, bem, aquele homem parecia realmente feliz. Coisa rara o suficiente para merecer registro histórico. Na recepção, a festa estava animada. A avó de Isabelle, agora com a dentadura firmemente instalada, dançava energicamente com um dos tios de James, como se os dois tivessem combinado coreografia. O DJ, finalmente presente, tocava uma mistura tão variada que conseguia agradar desde adolescentes até executivos engravatados. A mãe de Isabelle conversava empolgadíssima com Robert Carter sobre novelas mexicanas, enquanto gesticulava como se estivesse explicando um capítulo inteiro de drama e traição. Mas a surpresa da noite veio quando Victoria subiu ao palco, tomou o microfone e pigarreou, visivelmente nervosa. Atenção, pessoal! Um silêncio desconfortável tomou o salão. Eu sei que muitos estão surpresos por eu estar aqui hoje, principalmente você, Isabelle. Algumas pessoas prenderam a respiração. Quero pedir desculpas, publicamente, pelo meu comportamento no passado. Deixei o ciúme e a insegurança falarem mais alto e fiz coisas das quais não me orgulho. O James sempre foi um chefe justo e respeitoso, e eu transformei isso em algo que não era. Ela respirou fundo. Mas vendo vocês dois hoje, entendi o que todo mundo já sabia. Vocês são perfeitos um para o outro. Ergueu a taça. Então quero propor um brinde ao casal que provou que os melhores encontros da vida são os que a gente não planeja. E Isabelle, o seu novo departamento de eventos está contratando? A tensão virou gargalhada. Isabelle se levantou e deu um abraço elegante e inesperadamente caloroso na antiga rival, selando a paz com estilo. Num momento de respiro, James puxou Isabelle para um canto mais silencioso. Feliz? Ele perguntou, mais do que eu imaginava ser possível. Ela sorriu. E com todo esse caos, melhor ainda, faz tudo ficar mais nosso. Os dois olharam ao redor. Sofia ensinando passos de dança para os primos de Isabelle. A mãe dela mostrando fotos do celular para executivos da Carter Hotels como se fossem parentes distantes. Max correndo entre as mesas, colecionando afeto de todos. Isabelle sentiu aquela certeza profunda, tranquila, quase física. Aquilo ali era só o começo. Uma vida cheia de momentos inesperados, bagunças maravilhosas e abraços. Muitos abraços. Sempre no momento certo e com a pessoa certa. James sorriu e a puxou num abraço. Aquele abraço. Igual ao primeiro, mas agora perfeito, legítimo,
sem equívocos. Sabe, tem uma coisa que sempre quis te perguntar, Isabelle disse. O quê? Como você não percebeu que eu não era sua irmã? Você me abraçou por trás, James. Ele riu, meio constrangido. Honestamente, eu estava tão focado na surpresa que nem pensei. Vi o suéter amarelo e agi no impulso. Melhor erro da sua vida? Sem sombra de dúvida. A música mudou para uma balada romântica, iluminando o salão com um clima que parecia de filme. James estendeu a mão. Dança comigo, Sra. Torres Carter? Sempre, Sr. Carter. Enquanto dançavam sob as luzes cintilantes, rodeados por amigos e família, James sussurrou no ouvido dela. Nada como um abraço errado para levar você ao lugar certo. Isabelle sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. O lugar mais certo do mundo.